Olá pessoal, mais uma bateria de resolução de questões do Concurso Nacional Unificado, CNU. A dica é resolver questões, pois muitas vezes você domina a parte conceitual, mas não conhece o nível de cobrança da banca. Esse pode ser o diferencial. Uma bomba d'água esvazia uma piscina em 10 horas. Se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior, em quanto tempo ela esvaziaria a piscina? A, 8 horas. B, 7 horas e 30 minutos. C, 6 horas. D, 5 horas. E, 2 horas e 30 minutos. Aqui, nós vamos utilizar a regra de 3 simples para resolver. Eu tenho que determinar se uma grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Eu vou numa açougue e compro 1 quilo de carne. Pago R$ 25. Se eu comprar 2 quilos de carne, eu vou pagar 50. Aumentou o peso, aumentou o preço. Diminuiu o peso, vai diminuir o preço. Então, quando as grandezas aumentam, ou quando elas diminuem na mesma proporção, nós dizemos que ela é diretamente proporcional. Quando é que uma grandeza vai ser inversamente proporcional? Quando uma aumenta e a outra diminui, ou quando uma diminui e a outra aumenta. Vou dar um exemplo. João sai da cidade A e vai para a cidade B. A 100 km por hora, ele vai levar 1 hora, 60 minutos. 100 por hora, 60 minutos. Diminuiu a velocidade. Ele vai agora numa velocidade menor que 100 por hora. Ele ainda vai levar 60 minutos ou vai levar mais de 60? Se diminui a velocidade, vai aumentar o tempo. Se aumenta a velocidade, diminui o tempo. Uma aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta. Vamos num passo a passo que vai ficar mais fácil quando começar a resolver as questões. Tá certo? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir ou contar. A quantidade de pessoas, a quantidade de carro, a altura de um prédio, a altura de uma casa. Deu para medir, deu para contar, é uma grandeza. Então vamos lá. A questão fala em vazão. A vazão é a quantidade de água que a bomba está retirando da piscina num determinado período. Como a questão não envolveu o valor da vazão, nós vamos ter que atribuir esse valor. Pessoal, nós não vamos complicar nossa vida, a gente vai trabalhar com um número pequeno. Eu vou dizer que a vazão vai ser 1 litro em 10 horas. Isso aqui é horas, aqui a vazão. Então a quantidade de água que vai ser retirada pela bomba vai ser 1 litro de água em 10 horas. Acabou. Eu poderia colocar 1.000 litros de água em 10 horas? 30 mil litros de água em 10 horas? Sim, poderia. Mas aí eu ia complicar minha vida. Vamos trabalhar com um número pequeno, porque quanto menor o número, mais fácil é o cálculo. Se a vazão da bomba fosse 25% maior, ou seja, 1 litro mais 25% em cima desse litro, certo? Então, em primeiro lugar, 25% é quanto? 1 mais. 25% significa que eu tirei 25 partes de 100 partes. Agora, quando eu fizer essa divisão aqui, ó, divisão por base de 10, eu vou navegar a vírgula da direita para a esquerda 2 casas, porque eu tenho 2 zeros aqui, ó, 1, 2. 1 mais. A vírgula está bem aqui oculta, ó. Eu vou navegar 2 casas. Sai daqui, ó, 1, 2, vem para cá a vírgula. E na frente da vírgula não pode ficar sem nada, eu vou colocar o zero, porque tem infinitos zeros aí. R$1 mais 25 centavos dá quanto? R$1,25. Associa com dinheiro que fica mais fácil. A vazão era de 1 litro em 10 horas, agora vai para 1,25. Mas que como está saindo mais água, o que vai acontecer com o meu tempo? Eu tenho um costume que nessa posição de tal X eu coloco a seta para baixo. A seta, na minha resolução de questão, ela não vai dizer que se aumentou ou diminuiu. Ela vai dizer se está na mesma linha de raciocínio do X. Se ela estiver no mesmo sentido, é diretamente proporcional. Por quê? Porque está na mesma linha de pensamento. Se ela estiver em sentido contrário, é inversamente proporcional. Por quê? Está em pensamento contrário, é X. Observa aqui, a bomba tem uma vazão de 1 litro em 10 horas. Aumentou a vazão da água. O que vai acontecer com o meu tempo? Se está jorrando mais água, o tempo vai diminuir, não é isso? Se está sendo retirado mais água da piscina, o meu tempo vai o quê? Diminuir. Aumentou, diminuiu, inversamente proporcional. Aí o que você vai fazer aqui, ó? Traço da fração, igualdade. Vou multiplicar em cruz, ó. Nesse sentido aqui. Porém, se a seta estiver em sinal contrário de x, eu tenho que inverter a posição da fração. Então aqui, ó, só dessa que a seta está em sinal contrário. Então é 1 sobre 1,25. O inverso disso vai ser o quê? Vai ser 1,25 sobre 1. Igual. Onde está o x? Não mexe. 10 sobre x. Agora você vai multiplicar em cruz, ó.
Presta atenção. Esse com esse e esse com esse. Na multiplicação, você vai trabalhar número com número, letra com letra. Eu tenho o número 1 oculto aqui, ó. 1,25 vezes x, 1,25. O x não tem com que multiplicar, repete. 1 vezes 10, 10 aqui, ó. 1 vezes 10, 10. Agora, 1,25 está multiplicando. Vai passar para cá como? Dividindo. Então, ficaria assim. X é igual a 10 sobre 1,25. Está multiplicando, passou dividindo. Como é que eu faço para fazer essa divisão? Eu vou igualar o número de casas depois da vírgula. A vírgula do 10 está bem aqui oculta. Eu tenho quantas casas depois da vírgula na parte de baixo da fração, que é o denominador? 2 casas. O 2 e o 5. Então, eu vou colocar um 0 para representar o 2 e um 0 para representar o 5. Se você observar, pessoal, agora, eu tenho 2 casas em cima e 2 casas embaixo, depois da vírgula. Sim ou não? O que eu vou fazer? Tira a vírgula automaticamente. Então, aqui vai ficar, ó, 1000 dividido por 125. Agora fica mais fácil, pessoal. Eu tenho que saber a tabuada do divisor. 125 vezes 2 dá 250. Se você não sabe de cabeça, faz a conta lá no cantinho. Não tem problema não. Importante que você acerte a questão. 125 vezes 4. 4 é o dobro de 2. Então aqui, ó, 250 vai dobrar. Vai dar quanto? Vai dar 500. 250 mais 250. 125 vezes 8 vai dar o dobro de 500, 1000. Eu tenho que saber sempre a tabuada do divisor. Então, 1000 dividido por 125, 8. 8 horas. Por que eu sei que é horas? Porque se o x está embaixo da grandeza horas, a resposta vai ser horas. 8 horas, alternativa correta, A. Pessoal, gostou do vídeo? Dá seu like, se inscreve no canal. Na descrição desse vídeo tem um link que vai levar vocês para a playlist de resolução de questões do Concurso Nacional Unificado. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.